Beleza, começamos aqui a gravação da aula, tá? Eu vou fazer com vocês aqui a vista de prova, e aí alguns comentários antes da gente iniciar. Talvez a gente, dependendo do tempo, né, que a gente gastar aqui na nossa vista de prova, não, na verdade é uma correção da prova, eu vou dar as instruções para a vista de prova, para quem quiser questionar qual o motivo da nota, às vezes contestar uma correção, tá? Mas falando da prova, eu acho que a prova ficou bem dentro do que a gente havia conversado, tá? Os modelos de questões, acredito que ajudaram a resolução. Se eu pudesse classificar assim, a dificuldade da prova, provavelmente ela estaria entre fácil e muito fácil, tá? Então, acho que foi uma prova, tirando a questão extra, que demandava assim, uma concatenar um pouco o raciocínio de maneira diferenciada, a prova eu acho que ela não teve um grau de dificuldade elevado, tá? Então, acredito que ninguém saiu com essa impressão depois de ter entregue as respostas. Agora, um ponto de atenção. As notas, considerando o grau de dificuldade da prova e considerando o fato de que nós tínhamos 4 questões discursivas e que perceptivelmente o gabarito dessas questões foi compartilhado, porque teve gente que foi muito mal em outras questões e todos acertaram as 4 questões. Enfim, nós já conversamos sobre isso e são problemas do EAD, né? Não tem muito o que fazer, mas para a segunda prova, a ideia é que o grau de dificuldade ele suba um pouco. Então, quem teve nessa prova uma pontuação 6, 7, já deixa o sinal de alerta ligado, e também serve para mim, enquanto professor, para também deixar o sinal de alerta ligado. Pessoalmente, eu não fiquei muito satisfeito com as respostas da prova, tá? Acho que um pouco pelo fato de que muitos de vocês estão iniciando a faculdade, muitos de vocês são alunos de primeiro período, a maioria esmagadora era aluno de primeiro período, tá? Mas acredito que faltou um pouco assim de revisão nas respostas discursivas, tá? Alguns problemas de coesão que eu alertei a vocês sobre isso, falei sobre a necessidade de que uma resposta ela faça sentido no todo quando ela está sendo lida, né? Então, a conclusão ela deve se comunicar com as premissas do que você, com as premissas que você mesmo levantou, né, durante a resposta, sendo a consulta possível ao material. Acho que também faltou a paciência de pesquisar um pouco dentro do material da prova, algumas respostas erradas em questões que bastaria voltar para o material, na verdade, novamente, tirando a questão extra, a maioria das questões era simplesmente olhar no material e formular com suas próprias palavras a resposta, tá? E, como eu falei, liga o sinal de alerta para mim enquanto professor, porque não ficando satisfeito com o desempenho geral, embora ninguém tenha ficado sem média, tá? Nenhum aluno, eu acho, ficou abaixo da média, mas vou tomar mais cuidado no próximo bimestre a respeito de me certificar de que a explicação está sendo clara, tentar, às vezes, trazer alguns exemplos e exercícios durante a própria aula para poder medir o entendimento de vocês, tá? Porque acredito que a gente precisa avançar de uma maneira mais acelerada para que vocês finalizem a matéria com um entendimento mais profundo dos conceitos principais que nós tratamos aqui, tá? Ana Júlia, eu vou focar em mais exemplos em sala de aula, tá? Eu acho que talvez isso fixe melhor o entendimento de vocês, né? E às vezes algumas questões, talvez a gente possa trazer. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí, se vocês puderem abrir o microfone ou botar pelo chat, qual foi a impressão de vocês em relação à avaliação, antes de eu iniciar aqui a correção, eu queria ouvir um pouquinho a percepção de vocês, o que vocês acharam da avaliação, se concordam com parte das minhas considerações. Professor, concordo com o senhor, não concordo com a disciplina, com a ementa. Você ter assistindo comunista, acho que isso fez mal à correção. Acho que o quê? Não entendi. Acho que isso me fez mal na correção. Não, não. Eu lembro
lembro um pouco da sua prova, mas Eu não. deixei um recado para você no final. Eu vi. É, Bom, pessoal, o Felipe falou aqui, se alguém mais puder dar um feedback. Eu vou falar, eu vou falar sobre a questão extra, sim, tá? Vamos lá, vamos iniciar aqui a vista de prova. Pessoal, desculpa, nariz hoje não acordou legal, não. Espero que seja só uma rinitezinha. Ficar fungando aqui, imagino que com o microfone perto do rosto, o áudio para vocês fique bem alto. Vou tentar dar uma mutada aqui no microfone. A apresentação tá aparecendo aí para vocês, das questões? Sim. Vamos então falar um pouquinho em ordem cronológica das nossas questões e a gente tentar chegar a um entendimento que era esperado, né, em cada uma das respostas. Bom, a gente começou a nossa prova e parte das questões, se eu não me engano, eu coloquei até numa ordem próxima do cronológico do que nós aprendemos em sala de aula, tá? Dentro de um andamento aí do que transcorreu nas nossas aulas. E a questão inicial falava o seguinte: na primeira aula da nossa disciplina, somos apresentados ao conceito que representa o problema econômico fundamental da economia. Em suas palavras, indique que conceito é esse e o que ele significa. Se a gente lembrar, tanto na primeira aula quanto nas revisões, a revisão da primeira aula, a revisão da segunda aula, revisão para a prova, nós falamos várias vezes a respeito disso, né? Que a grande. Aí a gente tinha aqui algumas respostas possíveis que eu atribuiria como certo, que eu atribuí como certo, desde que o conceito geral estivesse ok. E poucos alunos acho que gabaritaram o valor 2. Aí fica até uma dica: quando você tem uma questão de prova, você tem uma prova que você está analisando, e você tem um peso maior numa questão, espera-se que o aluno ele dedique um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço naquela questão. Tá? Então não dá para a gente responder uma questão que tem um peso maior dentro de uma avaliação com da mesma forma que você responde que valem metade, que valem um quarto. Tá? Então você tem uma prova que tem um peso, uma questão peso 2, outra tem 0,5, ambas discursivas, você tem que dar muito mais foco, você tem que dar muito mais atenção à questão que tem um peso maior, tá? Felipe, vou mutar seu áudio que ele tá aberto, tá? Você ia falar alguma coisa? Não, mestre, desculpa aí. Não, tranquilo. Então você tem que dar você tem que dar muito mais atenção, colocar muito mais esforço numa questão de peso maior, tá? Então essa é uma dica para vocês para as próximas avaliações, que vocês façam dessa maneira, porque normalmente o professor ele tem um crivo maior, ele tem um rigor maior em questões mais pesadas, tá? E a gente poderia falar tanto da escassez, que de fato era o conceito que eu queria ouvir, quanto da escolha, mas essa escolha é derivada da escassez, tá? E quando a gente fala de escassez em economia, algumas coisas que eu reparei nas respostas, às vezes eu não descontei, mas que não estavam corretas tecnicamente, e que eu quero que a gente fixe esse entendimento agora, tá? A escassez, ela é um dado da realidade, tá bom? Algumas pessoas colocaram, a escassez é causada por um processo produtivo, a escassez é causada é, é,
como se ela fosse fabricada de alguma forma, ou se ela fosse superada em algum momento. A escassez é um dado da realidade, e ela não é superada, tá? A gente não consegue acabar com a escassez. A escassez ela é o resultado de uma equação, que também é amparada em fatos da realidade. Que componentes dessa equação, que componentes são esses dessa equação que resulta na escassez? Seres humanos que possuem necessidades e desejos ilimitados, tá? Muitos acertaram esse conceito. Então, nós, enquanto seres humanos, temos necessidades fisiológicas que só cessam com a morte, e temos outros tipos de necessidades e outros tipos de desejos que nós não conseguimos atender plenamente. Por quê? Quando nós olhamos para a realidade, esses desejos, essas necessidades, dependem de fatores que são limitados. Então, quando num passo que nós temos desejos e necessidades ilimitados, no outro nós temos recursos limitados, tá? Então, esse descompasso, por mais que ele tenha, às vezes, um fechamento, vou dar um exemplo. Se você tem uma necessidade de comida, mas você não tem comida nenhuma, você está com uma falta gigantesca, né? Existe um gap gigantesco entre o que você precisa e o que você tem para poder consumir. Supondo que você tenha um grau de renda muito elevado, um patrimônio muito alto, você vai ter o fechamento desse gap, ok? Mas ele não vai cessar, porque você sempre vai precisar se alimentar. E não existe comida infinita no mundo, certo? Então, quando você considera todas as pessoas, a sua necessidade de alimentação, você pode até ter uma compatibilização momentânea daquilo, né? Comi, estou satisfeito, mas logo depois a sua necessidade ela volta a surgir e você vai precisar de mais comida. Isso só vai cessar quando você morrer. Quando a gente considera o conjunto de bens de todos os recursos naturais que nós possuímos, todos os produtos que são manufaturados, a gente tem, novamente, um aumento desse gap. Então, a escassez, quer dizer, esse cenário em que você precisa de algo, mas você não tem o suficiente, ele se mantém indefinidamente, tá? Embora ele possa ser flexibilizado, ele não é superado, porque as coisas não são infinitas e, como algumas pessoas colocaram, a começar pelo nosso tempo, certo? Então, nosso tempo é escasso, nosso tempo é escasso, e isso é um dado que a gente não pode alterar, ok? Então, a escassez, ela é um dado da realidade, ela não é fabricada, tá? Esse é um ponto que precisa ficar muito claro. Por mais que a escassez ela possa ser flexibilizada em algum momento, quer dizer, eu tenho cenários de maior escassez e menor escassez, mas ela sempre existe, ok? E por conta dessa escassez, por conta dessa falta de coisas na totalidade, no sentido de tudo que nós precisamos, nós não temos em quantidade suficiente, nós precisamos fazer escolhas. Então, essas escolhas ocorrem porque existe um ambiente de escassez. Algumas pessoas falaram de preço, talvez tenham recorrido a algum material, se lembraram de alguma lição específica que eu falei. É uma ideia correta quando a gente fala de escassez, os preços, eles comunicam o tamanho dessa escassez, né? Quando uma coisa ela está abundante, ela tem um preço mais baixo, quando ela está muito rara, ela vai ter um preço mais alto, ok? Mas isso não era o essencial para responder a nossa pergunta. A nossa pergunta, o essencial, era que a gente fizesse uma decomposição desse dado da realidade, tá? Desses dados da realidade, e chegasse à ideia de escassez. Algumas pessoas, em várias questões, falaram de escassez, falaram de seres humanos racionais, falaram de desejos ilimitados, falaram de recursos limitados, mas quando a gente olhava o todo da questão, quando eu olhava o todo da questão, não fazia muito sentido. Então, obviamente, eu não zerei uma questão dessa, mas eu dei uma atribuição de pontuação muito menor do que uma pessoa que colocou de maneira coesa, fazendo uma espécie de silogismo, né? Então, eu tenho aqui a premissa A, a premissa B, e você tem a conclusão. Então, você tem seres humanos que são que possuem desejos e necessidades limitadas, porém vivem num mundo de recursos limitados. Por conta disso, chegamos ao problema da escassez, que é o problema fundamental da economia. E por conta dessa escassez, nós somos obrigados a tomar decisões. E essas decisões são analisadas pela economia. Então, esse é o raciocínio lógico que nós fazemos para chegar aos conceitos que nós trabalhamos em sala. E enquanto operadores do direito, futuros operadores do direito, vocês não podem abrir mão de fixar um conceito de maneira lógica na cabeça de vocês. Porque imaginem que vocês estejam argumentando perante o juízo, pedindo qualquer coisa para o seu cliente.
Então, sei lá, você quer uma pensão alimentícia, você quer uma reparação por dano moral, você quer pedir a liberdade daquela pessoa, você quer pedir condenação daquela pessoa, não importa o que você esteja argumentando perante o juízo. O raciocínio que você constrói, ele vai ser essencial para a sua conclusão do que você está solicitando. Então, se você elenca motivos equivocados, ou se você elenca motivos na ordem errada, ou você não consegue criar as conexões entre as suas premissas, a sua conclusão ela fica totalmente afetada. E talvez o direito seja, em termos de formação acadêmica, a disciplina, né, o campo de estudo em que a necessidade de construir raciocínios concatenados, coesos, seja mais importante. Tá? Então, não abram mão de, quando responderem a questão, focarem se o que vocês estão escrevendo faz sentido com a conclusão. Novamente, muitas vezes, durante a correção, eu me deparei com todos esses componentes, mas que não tinham ligação um com o outro dentro daquela resposta, não faziam sentido quando a gente analisava, né, a, aquela questão respondida. De forma geral, as pessoas, a gente teve aqui nas notas dessa questão, poucas pessoas zeraram totalmente essa questão, mas poucas também tiraram a nota 2, tá? Porque faltou fazer essa ligação da maneira como eu mencionei aqui na sala, tá? E aí, não pedi permissão a essa pessoa, mas queria que fazer um reconhecimento. Não foi a única nota máxima da turma, mas foi uma prova muito bem produzida, muito bem escrita, e que, se eventualmente vocês tiverem dúvida, Igor, não, Igor, mas eu estou em dúvida aqui, mesmo com a explicação da vista de prova, queria saber exatamente como que seria uma resposta mais adequada. A Ruth teve uma prova exemplar, tá? Teve nota 10, acertou, atribuir ponto também à questão extra. Então, parabéns, tá, Ruth, pelas suas questões, pelas suas respostas, muito bem fundamentadas, muito bem concatenadas, uma resposta coesa. Novamente, não foi a única nota 10 da turma, mas queria fazer esse reconhecimento, porque ao longo das questões discursivas, a Ruth teve essa preocupação de fazer as respostas com um sentido muito claro, né? Elencando os argumentos para chegar a uma conclusão, analisando o enunciado e respondendo o que era solicitado dentro do enunciado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Tá? Então, finalizando esse ponto da primeira questão, queria que vocês tivessem essa consciência de que, ao responder uma questão de maior peso, coloquem um esforço maior. Ao responder uma questão discursiva, tomem cuidado com a coesão das respostas para que a conclusão faça sentido. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa primeira questão? Não, então vamos embora. Pessoal, deixa eu pegar uma água aqui, que eu tô com a boca seca, eu esqueci a água do outro lado do quarto aqui, peraí. Bom, continuando aqui a nossa correção, indo para a segunda questão, o enunciado diz o seguinte: aí, em nosso primeiro encontro, discutimos sobre o que convencionou-se chamar de princípios da economia. Tais princípios trazem lições valiosas sobre o comportamento humano individual, sobre a organização econômica da sociedade. Escolha um dos princípios, explique seu conceito, fornecendo pelo menos um exemplo de ocorrência prática. Então, olha só, uma questão que pedia que vocês olhassem o material, recorressem ao material e dissessem com as suas palavras o que significava, né, o conceito que vocês haviam escolhido. E, além disso, fornecer um exemplo, né, da sua ocorrência prática. Então, nós tínhamos aqui 3 componentes para serem avaliados dentro da questão: fazer a escolha de um princípio,
explicar esse princípio com com seu próprio raciocínio e fornecer um exemplo prático desse princípio. Novamente, é uma dica que fica para vocês ao longo da faculdade. Analisem o enunciado para que vocês possam formular uma resposta. A resposta passava por 3 componentes, tá? E às vezes a pessoa levou uma nota, por exemplo, 0,7 ou 0,6, porque atendeu somente 2 desses componentes dentro da questão. Então envolvia olhar o material e ver um daqueles princípios e colocar com suas próprias palavras. Algumas pessoas, mais de um caso, algumas pessoas recorreram, perdão, ao material de apoio que eu mencionei e elencaram princípios que nós não analisamos em sala de aula. Não há problema em fazer isso, já que eu coloquei o material de apoio. Porém, pessoas acabaram explicando de maneira insatisfatória, sem exemplos, tá? Então, ao recorrer a um material que não foi utilizado em sala, mas que está dentro de uma referência bibliográfica, também tomem cuidado para trazer um assunto que não foi tratado, a gente deve fazer isso com mais segurança. Tá? Então, se você está trazendo um assunto que não foi tratado diretamente em sala de aula, a gente estudou 8 princípios, e são 10 princípios no material, porque o livro do Gregory Menkel elenca esses 10 princípios. Se você trouxe um dos 2 princípios que não foi analisado em sala de aula, você tem que fazer isso com muita propriedade, tá? Isso acabou não acontecendo. Então, uma dica para vocês, ao tratar conteúdos que não foram explorados de maneira mais longa em sala de aula, tenham muita, assim, autoridade sobre o que vocês estão tratando para escrever de uma maneira melhor, tá? Acho que nessa questão aqui, a maioria das pessoas também foi bem. Acho que não houve nenhum caso aqui de a se ressaltar, né? Não envolvia uma necessidade muito grande de trabalhar com os conceitos, né? Era só olhar, recorrer ao material. De acordo com a lei da demanda, tudo mais constante. Quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada diminui. Então, a letra C era, como eu falei, as questões objetivas, acho que todos acertaram, não teve ninguém que não acertou a questão objetiva. Novamente, o que me leva a acreditar que esse gabarito foi compartilhado entre a turma, mas ok, são efeitos colaterais do modelo de ensino, né? Não dá para a gente também fingir que não existe. Agora, a segunda prova, provavelmente, ela vai ser toda discursiva, tá? Então, por isso que eu mencionei, quem tirou uma determinada nota, por conta dos 4 pontos das questões objetivas, liga o sinal de alerta, porque nossa segunda prova, ela provavelmente ela vai ser toda discursiva, né? Então, não vai ter esse auxílio de questões mais fáceis para poder levantar a nota. Isso pode ser um problema se as suas notas nas questões discursivas não foram ok. Questão 4. Em relação à demanda, sabemos que a sua lei traz como primeiro componente denunciado a expressão tudo mais constante, em latim, ceteris paribus. Porém, aprendemos que, em alguns casos, a lei da demanda é flexibilizada. Explique e forneça 2 exemplos de situações em que observamos tal flexibilização. Quando nós estudamos a lei da demanda, nós qualificamos o conceito de demanda, né? Que a demanda significa a relação entre um preço e uma quantidade que é desejada, uma quantidade cujos consumidores têm propensão a consumir, dado aquele preço da mercadoria. Falamos sobre a lei da demanda, que tudo o mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai, ou quando o preço cai, a quantidade demandada sobe. Então, essa é a lei da demanda, mas falamos diversas vezes que nem sempre isso acontece na realidade. E logo depois de tratar desse conceito da lei da demanda, nós éramos apresentados aos fatores que alteram a demanda. Então, nós temos alguns fatores que flexibilizam essa relação porque eles estão se alterando em conjunto com o preço. Tá? Então, falar de fatores que alteram a demanda, nós temos que pensar que tem mais coisa oscilando, então as coisas não estão mais constantes, conforme diz o enunciado da lei da demanda. Mencionar esse fato, mencionar que, de forma geral, esse mecanismo da lei da demanda é observado, porém, quando existem fatores que estão sendo alterados, nós flexibilizamos essa demanda, era uma parte importante para começar a responder a essa questão, explicar todo esse passo a passo.
algumas pessoas falaram de elasticidade na questão, e não é sobre elasticidade, tá? A elasticidade, ela não é ela não modifica a lei da demanda, ela quantifica a lei da demanda. Então, através da medida da elasticidade, eu vou quantificar essa resposta da lei da demanda. Vamos lá. Quando os preços sobem, a quantidade demandada cai, ok? Essa é a relação exposta na lei da demanda. Quando os preços sobem, a quantidade demandada cai, ok? A elasticidade me dá uma medida de quanto isso aqui vai cair, ok? Então, a elasticidade é um conceito que quantifica a lei da demanda, ele não modifica a lei da demanda, tá? Então, a elasticidade não quebra essa lógica de que se o preço subiu, a quantidade demandada ela vai cair, se o preço caiu, a quantidade demandada vai subir. Ele apenas vai te dizer quanto isso vai ser observado, né? Qual é a medida de que isso vai ser observado? É muito, é pouco? Tá? Então, a elasticidade, algumas pessoas. Eu falei, inclusive, na revisão que eu não daria questões de elasticidade. Tá? Então, algumas pessoas colocaram o conceito de elasticidade, está errado. Tá? Tentei aproveitar alguma coisa, mas, de forma geral, acho que quem mencionou isso teve a questão zerada. Então, não é sobre elasticidade, é sobre os fatores que alteram a demanda. Que fatores são esses? Nós falamos sobre a renda da população. Então, se você tem um aumento de preço, mas a renda da população subiu mais que esse aumento de preço, a gente não vai observar uma queda na quantidade demandada, de forma geral, porque as pessoas têm um valor maior a ser gasto e elas conseguem comportar esse aumento dentro do orçamento delas. Algumas pessoas falaram de bens inferiores, bens normais, tá? Então considerei também isso dentro da questão, mas o principal era falar sobre o fenômeno da renda, que se o preço sobe, mas a renda sobe mais, a gente vai ter esse preço ele vai ficar acomodado dentro do orçamento, porque existe uma folga maior nesse momento. Muitos falaram sobre o preço de bens relacionados, que são os bens substitutos e os bens complementares, tá? Foram os principais exemplos dados nessa questão. Tivemos também muitas respostas sobre as preferências do consumidor, então, a mudança, né, de gosto do consumidor, a mudança sobre o que nós valorizamos mais, isso também vai afetar a nossa propensão a consumir. E vejam, pessoal, que ao fornecer, ao mencionar essas situações, esses exemplos, eles têm que ter uma explicação para o que nós estamos analisando. Preferências do consumidor, porque as pessoas mudaram seus gostos. Ok, mas como que isso se comunica com o que nós estamos tratando na questão? Através da mudança na preferência do consumidor, mesmo um aumento de preços pode não ser suficiente para desencorajar o consumo, porque naquele momento as pessoas estão desejando mais obter aquele bem porque ele entrou na moda, uma espécie de roupa, uma tendência, algum equipamento que você tem em casa. Então, quando você também vai mencionar os exemplos, você tem que concatenar, você tem que comunicar isso com o enunciado da questão. Tá? E além das preferências do consumidor, nós tínhamos as expectativas futuras, né, que algumas pessoas também mencionaram, mas mencionaram, que me lembro de uma resposta que falou das expectativas futuras, mas explicou errado que conceito é esse. As expectativas futuras, a maneira melhor de nós entendermos é pensarmos em algum tipo de evento que na nossa cabeça a gente já antecipa que vai aumentar o consumo de determinada mercadoria. Eu acho que eu dei o exemplo do acidente ambiental que houve em Cataguases, aqui em Minas Gerais, e que após esse acidente houve a notícia de contaminação das águas do Rio Paraíba, as pessoas correram para comprar galões de água mineral e o preço explodiu, e mesmo assim as pessoas compravam porque havia uma expectativa muito grande de que isso faltasse. Por outro lado, uma notícia de que haverá uma abundância de produtos também modifica a propensão do consumidor a comprar. Né? Então, se você ouve falar, São Francisco, não sei se foi nessa sala que falaram do abacaxi de São Francisco, alguma coisa de São Francisco. Mas São Francisco teve a maior safra de abacaxi dos últimos anos. Então, você sabe que aquele preço ele vai ser reajustado para baixo, então você já fica programado para pagar um valor menor. Tá? Se você tem um terreno e a prefeitura anuncia que vai construir uma praça próxima a esse terreno, que vai passar asfalto na rua onde esse terreno está localizado. Você não vai esperar isso acontecer, por exemplo, para anunciar esse terreno por um preço maior, porque você já tem essa expectativa de valorização futura, logo você já incorpora isso
para dentro do seu preço, ok? Então tem várias maneiras de a gente falar das expectativas futuras, modificando uma decisão no presente. Nesse caso, seria nem anunciar, né? Seria você procurar um terreno já disposto a pagar mais caro, porque você sabe que vai haver aquela obra de melhoria naquela região, logo você vai se dispor a pagar mais do que há um tempo atrás, quando não havia esse fator, ok? Então, essa questão 4, de forma geral, as respostas, elas foram bem avaliadas, tá? Mas, novamente, era importante que vocês comunicassem a resposta para o enunciado e lembrassem de dar os exemplos, tá? Quinta questão, tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada também sobe. É o inverso da relação da lei da demanda, né? A relação da demanda, o preço vai para um lado, a quantidade vai para o outro. No caso da lei da oferta, o preço sobe, a quantidade sobe também. Ao estudarmos as estruturas de mercado, somos apresentados a maneiras pelas quais o mercado de determinado bem ou serviço pode se organizar. Na ordem proposta, você deve, de maneira geral, a letra A e a letra B, que estavam disponíveis no material, todo mundo acertou. Então, acho que ninguém zerou essa questão. Todo mundo teve aí pelo menos 0,5, 0,6 de resposta nessa letra A e B, né? Somando esses dois itens. O problema foi na letra C, que na letra C, a gente precisava, ao responder, fazer uma argumentação em favor do que nós estávamos afirmando, né? Então, o direito deve intervir em determinada estrutura? Sim. Não. Por quê? E aí, novamente, tivemos problemas de coesão nessa resposta. Estruturas como monopólio e oligopólio, nós falamos por diversas vezes na sala de aula que, por elas proporcionarem um poder muito maior ao lado da oferta, ou seja, um poder de barganha muito grande a quem está disponibilizando, quem está produzindo esse recurso para o mercado, quem está ofertando esse produto no mercado, nós temos que ter uma atenção especial do direito a essas estruturas e que nós precisamos de regulações nesses mercados de maneira que o poder de barganha daquele lado, quer dizer, do oligopolista, do monopolista, não gere um excesso, não gere uma configuração em que há uma pressão muito grande sobre o lado do consumo, sobre o lado da demanda. E por diversas vezes na sala de aula eu mencionei duas coisas, né, que deveriam ser objeto de uma intervenção do direito: a qualidade do produto ou serviço e o preço que é praticado no mercado. Também era possível falar nessas duas estruturas a respeito da necessidade ou da possibilidade de fomentar maior competição, né? E surgiu muito nas respostas, pessoal, falando de monopólio e mencionando cartel. Cartel não tem como ser feito por um monopolista, porque ele é sozinho no mercado. Cartel tem que ser um tipo de acordo entre várias partes, né, entre vários ofertantes. Então não tem como ter cartel no monopólio. Tá? Então monopólio e oligopólio eram estruturas mais fáceis, eu acho, da gente utilizar como resposta na questão, porque nós tratamos várias vezes na sala de aula a respeito disso e a respeito da necessidade de intervenção do direito para garantir que esse poder de barganha mais elevado ele não se convertesse numa relação abusiva, né, entre fornecedor, perdão, entre ofertante e consumidor. Tá? As estruturas de mercado de concorrência monopolística, que é o nome correto, tá? Ou concorrência imperfeita, e a estrutura de mercado de concorrência perfeita ou de mercado perfeitamente competitivo. Nesse caso, nós falamos várias vezes em sala de aula que no mercado perfeitamente competitivo, dificilmente você vai ter a presença do direito, porque aquele mercado já é muito eficiente. Uma vez que nós não temos um excesso de lucro por parte dos ofertantes, nem um excesso de bem-estar do consumidor por parte dos consumidores, não há muito onde você arbitrar naquele mercado maneiras dele se tornar mais eficiente, já que uma parte não consegue se sobrepor à outra, né? Esse mercado ele é muito pulverizado, ele favorece que haja uma eficiência muito grande naquelas trocas. Tá? O mercado de concorrência monopolística, justamente pela diferenciação dos produtos, então muitas pessoas mencionaram corretamente a diferenciação dos produtos, mas não lembraram de mencionar isso durante a resposta sobre a regulação.
No mercado de concorrência monopolística, ou de concorrência imperfeita, nesse mercado é mais difícil você ter intervenção do direito, porque uma vez que existe uma diferenciação entre produtos, os consumidores percebem valor de forma muito diferente entre um produto e outro, ok? E é difícil para o legislador conseguir arbitrar isso. Qual o preço justo? Essa oferta está sendo abusiva? Mas essas pessoas, elas consideram aquele preço adequado porque elas enxergam um valor intrínseco a esse produto. Então, sei lá, um iPhone, um celular, um iPhone 12, ele custa 15 mil reais, isso é abusivo, mas as pessoas não enxergam que esse produto, ele tem um valor intrínseco, como é que a gente vai arbitrar qual é o valor justo para esse produto? Isso é muito menos óbvio no mercado de concorrência monopolística, porque você tem diferenças muito grandes entre o mesmo tipo de produto. Logo, a intervenção do direito nesse mercado ela é muito mais desafiadora. Tá? Então, eu acho que em relação a essa letra C, não tinha uma resposta correta, como eu mencionei na revisão. Né? Há muitas questões que você não tem uma resposta correta, não gabarito é esse. Mas há muitas maneiras erradas de responder. Então, se você se você configura, se você escreve uma resposta que às vezes é contrária até à concepção do professor, mas ela está bem escrita, você vai ter uma nota atribuída a essa questão. Então, passar novamente, retomando e reforçando esse ponto. Ter esse cuidado ao responder, responder as suas questões de maneira adequada, de maneira que as coisas façam sentido, tem muito mais valor do que eventualmente você estar certo ou errado sobre aquela questão. Tudo bem, você pode estar absolutamente errado, né? Mas se você tem uma proposição que não é adequada, mas você escreve de uma maneira muito bem feita, no curso de direito vocês não tenham dúvidas de que isso é melhor do que você estar certo e escrever mal. Tá? Então você pode até adotar uma postura minoritária, adotar uma postura contrária à que foi colocada em sala de aula, se não estiver absolutamente errado e você fizer uma boa defesa, fizer estruturar bem o seu argumento, não tenha dúvida de que isso tem mais valor do que dar a resposta certa, mas não conseguir organizar o pensamento. Tá? Então, dentro dessa questão, acho que também não havia segredo, mas a letra C impunha uma dificuldade maior, porque nós falamos muito sobre isso em sala de aula. No material não tinha isso. Era importante que, através de todo o entendimento da matéria, vocês organizassem o pensamento. E quando a gente olha para essa questão 6, poucas pessoas tiveram a atribuição da nota completa, tá? Porque provavelmente pecaram na letra C. Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento sobre as questões até aqui? Esse silêncio de vocês que me preocupa. Professor, Foi. nessa C, quem colocou que, por exemplo, não teria que o Estado, né, precisar intervir? Eu também tinha que explicar? Era bom, né, explicar. É bom explicar, mas eu vou dar um exemplo. Dizer que o mercado não deve intervir num setor de monopólio e oligopólio é muito próximo de estar errado, tá, Olivia? Então, Não, dizer que o mas mercado. nos que podiam falar que Não, não não, intervir. sim. Se colocou que não, também deveria ficar, tá? Por exemplo, mercado de concorrência perfeita. O Estado ele deve intervir? Não, não, porque é um mercado muito eficiente, tá? Então, de forma geral, não. É possível argumentar pelo sim? É possível, mas você precisa ter um bom embasamento e mencionar que, apesar dessas características de maior eficiência, você entende como adequada a intervenção do direito por A, B, C e D. Você vai elencar os motivos, mas esses motivos devem fazer sentido, tá? Agora, tanto sim quanto não deveriam ser justificados, tá? Se havia necessidade de intervenção ou não havia necessidade de intervenção, mas você tem que responder isso sempre justificando por que você está falando sim ou não, tá? Então, quem colocou não poderia simplesmente colocar não e passar. Bom? Ok? Tá ok. Lidiana, 6 é bem. Não sei se eu entendi sua pergunta, né? Essa questão aqui é uma questão discursiva, né? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, se você está se referindo a essa questão mesmo, você queria se referir a outra questão. Se for a 5 é letra C.
tá? A questão 6 é uma questão discursiva, não tem correto entre A, B e C, tá? Você teria que responder, escolher e nomear uma das estruturas analisadas. Monopólio, oligopólio, mercado de concorrência monopolística, mercado de concorrência perfeita. Tá? Então, seriam essas 4 alternativas. Oligopsônio e monopsônio também considerei, mas que eu me lembre, quem escolheu uma das respostas que mencionou oligopsônio errou na letra C. Fornecer 3 de suas características. Então, por exemplo, monopólio, um vendedor, muitos compradores, e você tem um poder de barganha muito grande pelo lado do vendedor, já que existem barreiras de entrada significativas, né, dentro do mercado. E na letra C, se eu tivesse escolhido monopólio, por exemplo, se o direito deveria intervir, sim, há vários motivos, eu mencionei eles aqui nessa explicação. Então é uma questão discursiva, tá? Não sei se às vezes você mencionou a questão errada, mas o gabarito acho que foi B para 7, 8 e 9, acho que foi letra E. Questão 7. Quando o Estado atua na economia concedendo benefícios fiscais, oferecendo crédito sistema ou mesmo estimulando o desenvolvimento através de instituições de fomento, ele está intervindo na economia sob a forma de indução da atividade econômica. Tá? Então, letra B. Nós temos 4 tipos de intervenções, sendo que nós temos essas intervenções divididas em 2, né? Nós temos a intervenção direta. Essa intervenção direta ela pode ser por absorção ou por participação. E nós temos a intervenção indireta, que é quando o Estado ele não participa diretamente da atividade, mas ele tenta influenciar. Se ele faz isso de uma maneira mais que deixa menos brecha para a iniciativa privada, nós estamos falando da forma de participação indireta por participação, não, perdão, intervenção indireta por direção, mas nesse caso é uma intervenção mais leve, né, em que você tenta influenciar, é uma intervenção indireta por indução, tá? Letra B. Em muitos casos, o mercado é eficiente para produzir, mas ineficiente para distribuir a riqueza gerada. Para promover uma maior igualdade de renda dos seus cidadãos, o Estado normalmente faz uso de tributos e gastos públicos. Quando o Estado executa esse tipo de política, ele está exercendo a função, e aí isso aí a gente estava falando das funções da atividade financeira do Estado, né? Então, a atividade financeira do Estado, conforme nós estudamos nas nossas últimas aulas antes da prova, elas envolvem a arrecadação e gasto público, né? E essa arrecadação e gasto público são feitas normalmente com 3 objetivos. O objetivo alocativo, quando ele tenta dar eficiência à economia, né? Ele tenta, o próprio Estado, fazer um mecanismo de mercado. Nós temos a função distributiva da atividade financeira do Estado, e nós temos a função estabilizadora, que é a função que o Estado executa quando nós estamos diante de alguma crise econômica, alguma crise social. Então, ele utiliza a sua atividade financeira para estabilizar o país, estabilizar o mercado. E aí seria, nesse caso, a letra B, a função distributiva, todo mundo acertou. Tá? Quando o governo atua em conjunto com a iniciativa privada na realização de determinada atividade, ele está intervindo na economia sob a forma de participação. Então, essa é uma intervenção direta, porque ele está dentro da atividade, só que ele não está sozinho. Se ele estivesse sozinho, seria uma intervenção por absorção. Nesse caso, essa intervenção é uma intervenção por participação. Então, ele está participando dessa atividade produtiva, mas ele está competindo, né, com outras empresas de mercado. Então, seria a letra E, ok? E aí, nós vamos para a nossa questão extra. Essa questão extra, ela é apresentada... Pessoal, ok? Até aqui, as questões discursivas, tá tudo ok? Beleza. Discursiva não, objetivas. Nós falamos por último. Vamos falar então da nossa questão extra. Essa questão extra, deixa eu ver aqui. Eu acho que só um aluno eu dei a nota máxima, eu acho. Só um aluno deu a nota máxima nessa questão. Tá? Alguns alunos receberam uma nota parcial porque não deram a resposta. A argumentação fez sentido, mas eu queria um raciocínio mais profundo, tá? Dentro dessa questão.
algumas vezes na nossa matéria, Lediana, já vou falar da vista de prova, tá? Já vou falar da lista de prova. Já vou, depois que eu finalizar aqui a explicação, eu vou colocar aqui as instruções para a vista de prova, tá bom? Na nossa matéria, logo no início e nas revisões que nós fizemos sobre as aulas introdutórias, eu mencionei muito o fato de que a economia ela tem muito a ver com a escolha das pessoas, né? A gente está falando, obviamente, de uma matéria que está muito ligada a esse aspecto mais pragmático do dinheiro, esse aspecto mais pragmático da produção, mas eu mencionei por diversas vezes que a economia ela é muito mais ampla que isso, né? Principalmente quando nós falamos de alguns princípios, como o princípio de que as pessoas reagem a incentivos. Quem faz curso comigo que também faz a matéria de análise econômica do direito, que por sinal eu fui muito mais rigoroso na correção da prova da análise econômica do direito do que na economia política. O nível geral de notas foi um pouco mais baixo. Mas quem faz a matéria comigo de análise econômica do direito vai perceber a partir de agora que essa ideia, assim, os raciocínios econômicos, eles são aplicados a uma série de outros campos. E nós falamos sobre isso algumas vezes. Acho que eu mencionei aqui, por exemplo, a questão criminal, né? Quando você tem uma mudança na legislação penal, os criminosos eles se adaptam a essa legislação, né? Você não adianta você imaginar que você vai modificar a legislação penal e que simplesmente a mudança de pena, por exemplo, vai fazer cabe com o crime. Um exemplo que a gente estuda muito na análise econômica do crime, na teoria econômica do crime, é o seguinte: imaginem, eu estou até antecipando uma parte da matéria para quem faz a outra cadeira comigo, mas imagine o seguinte: uma cidade em que você tenha um nível, eu não sei se eu dei esse exemplo em sala, tá? Mas se eu dei, vou dar de novo para reforçar. Mas imaginem que você tem numa cidade um problema muito grave de sequestro, tá? Então você tem um problema muito grave de sequestro e por conta disso, um legislador, nem numa cidade, num país, um legislador, ele tem a ideia de fazer o seguinte: bom, se as pessoas estão sendo muito sequestradas, talvez os sequestradores, os bandidos estejam, né, com uma pena muito branda. E aí o legislador tem a ideia de equiparar o crime de sequestro à mesma pena ao crime de homicídio, tá? Então ele tem um aumento de pena muito grande para esse crime de sequestro, que na verdade a figura penal normalmente é utilizada é extorsão mediante sequestro, né? Porque o sequestro é você raptar aquela pessoa, capturar aquela pessoa, mas normalmente você pede, né, um valor para resgate. Então é extorsão mediante sequestro. Existe o tipo penal de sequestro, existe a extorsão mediante sequestro. E aí, o que a gente espera, né? Colocando o raciocínio econômico a essa questão, quando você tem um aumento, uma equiparação de pena do sequestro para o homicídio, fazendo uma análise econômica dessa alteração, a expectativa é o seguinte: o número de sequestros ele deve diminuir, porque o criminoso ele pensa na pena como uma espécie de custo para ele, né? Então, o custo dele cometer aquele ato aumentou muito. Antes ele tinha um custo de, sei lá, 10 anos encarcerado, agora esse custo foi para 30 anos. Da mesma forma que a lei da demanda opera para decisões de consumo, o preço do arroz subiu, o preço do chocolate subiu. Então eu vou comprar menos chocolate, eu vou comprar menos arroz. Na cabeça do criminoso, pena, por exemplo, é um tipo de custo, é um tipo de preço que ele paga, né? Inclusive a gente usa isso de maneira disseminada. Você vai pagar um preço muito caro pela sua atitude, né? Isso tem um fundamento, certo? Que é um custo que nós absorvemos. Então esse custo ele vai se elevar e você tende a ter um menor número de sequestros naquele país, ok? Tudo mantido constante. Lembrem que isso também dessa expressão, isso vale também para a gente fazer uma análise econômica no crime. Tudo mantido constante, o crime de sequestro, o número de sequestros deve reduzir. Novamente, estou falando de extorsão mediante sequestro. O número de sequestros deve reduzir porque o custo se elevou. Mas, ao equiparar o sequestro ao homicídio, o custo de oportunidade entre uma ação e outra ficou igualado. Então, o número de homicídios ele deve subir quando você considera
somente esse efeito, porque você não vai acabar com o sequestro, tá? Por mais que você diminua, você não vai acabar com o sequestro. E na concepção do sequestrador, se ele for pego, ele vai ficar tanto tempo quanto se ele tivesse matado aquela pessoa. Se ele matar aquela pessoa, a chance dele ser pego é menor, porque não tem ninguém, você diminui o número de pessoas para te reconhecer como autor daquele crime. Então, uma alteração legislativa que simplesmente eleve, equipare a pena de sequestro à pena de homicídio, então se ele faz um ou outro, ele fica o mesmo tempo, você vai incentivar as pessoas a cometerem homicídios, porque o custo de oportunidade de homicídios caiu. Ele se equiparou ao custo de cometer um sequestro. Tá? Então, esse tipo de análise econômica, esse tipo de análise, ele tem muita fundamentação econômica, né? Os raciocínios, as premissas, os modelos que você pode utilizar para prever o resultado de uma alteração legislativa como essa, eles são puxados da economia. Hoje é muito comum que isso aconteça, né? Eu falei esse exemplo várias vezes no próprio Big Brother, o Gil, né? Gil do Vigor, fiquei muito triste que ele saiu na semifinal, queria que ele fosse para a final. Mas o Gil do Vigor, ele mencionou isso dentro do programa, que a linha de pesquisa dele, se eu não me engano, para o doutorado, ou foi do mestrado, foi justamente uma análise econômica do crime, mas tratando do tráfico de drogas. Né? Então você consegue aplicar modelos econômicos a questões que não são eminentemente econômicas, porque o raciocínio por trás da atuação do indivíduo, ele é semelhante a uma decisão econômica. Tá? Então eu fiz toda essa introdução para mencionar que nessa questão específica, eu gostaria que a resposta totalmente correta era a resposta que afastava um pouco uma abordagem econômica. Então, muita gente falou, o preço vai subir porque o airbag encarece o consumo e por conta disso as pessoas vão consumir menos e aí vai gerar desemprego na fábrica. Vejam, esse raciocínio não está equivocado, tá? Mas nesse caso específico, eu tentei construir a questão tentando levar vocês a uma outra resposta. Não estava errado, eu não zerei a questão de quem colocou outros tipos de efeitos, tá? Mas muitos colocaram também de maneira equivocada. Talvez eu fale sobre isso um pouquinho daqui a pouco, tá? Mas a resposta correta qual seria, tá? E isso é um fenômeno que foi observado quando o cinto de segurança ele passou a ser obrigatório nos Estados Unidos. Tá? Isso foi documentado, esse efeito, na realidade, foi documentado quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório nos Estados Unidos, se eu não me engano, lá na década de 50 ou 60. E alguns alunos colocaram isso dentro da resposta. Vamos lá para a questão. Hipoteticamente, imagine que a partir de amanhã todos os carros passem a ser comercializados com airbags, reduzindo drasticamente a chance de morte e ferimentos graves em acidente. Considerando que indivíduos reagem a incentivos, explique em suas palavras um possível fato negativo, um possível efeito, negativo desse fato. Uma vez que as pessoas reagem a incentivos, né, quando você está dirigindo de forma imprudente, você tem um custo altíssimo que você está considerando, que é você sofrer um acidente e você morrer, ok? Então, ao tomar a decisão de dirigir, você coloca na balança os custos e benefícios das manobras que você realiza no trânsito. Então, lembre do exemplo que eu acho que eu dei em sala de aula, estou atrasado para um compromisso. Eu vou ter que passar toda a cidade por vários sinais fechados. Se existe uma baixa fiscalização, se existe uma baixa probabilidade de você atropelar alguém, né? Se existe uma baixa probabilidade de você causar um acidente, você tem um incentivo muito grande para sair furando o sinal para chegar mais rápido no seu destino. O custo de você furar um sinal vermelho, ele cai drasticamente de madrugada, porque você tem menos gente na rua, praticamente não tem ninguém na rua, então a chance de você atropelar uma pessoa é muito baixa, você tem pouca fiscalização e você tem poucos carros transitando. Então o custo de se furar um sinal fechado durante a madrugada, ele cai drasticamente. Consequentemente, você tende a furar mais sinais fechados, ok? Esse mesmo raciocínio é aplicável em componentes de segurança dentro de um carro, na contratação de um seguro dentro de um carro. O nível de sinistros de carros segurados, ele é maior do que o nível de sinistros de carros que não têm seguro. Porque ao estar dentro de uma suposta segurança, suposta não, de fato é uma segurança, você reduz aquele custo que você está observando de assumir mais risco.
Então, de posse de um carro com airbag, você sabe que você tem uma chance muito maior de sobreviver a um acidente e, consequentemente, você tem um incentivo muito maior a assumir risco. Você tem um incentivo muito maior de ser menos prudente no trânsito, ok? Porque você tem um custo muito menor a ser pago, né? Esse custo a ser pago, ele cai drasticamente porque sua chance de sobrevivência aumenta muito, tá? Então, nessa questão especificamente, o incentivo que é fornecido, quer dizer, os custos e incentivos que são observados, é que você tem uma maior propensão a assumir risco, uma vez que o seu custo atrelado a dirigir de forma imprudente se reduziu drasticamente. Eu mencionei isso na questão, né? Reduz drasticamente a chance de morte e ferimentos em acidente. Então, um possível efeito negativo dessa obrigatoriedade do airbag é que o número de acidentes com morte ele caia bastante, mas o número de acidentes de forma absoluta aumente, porque as pessoas agora estão mais propensas a assumir risco, uma vez que elas se sentem mais protegidas. Então, ao observar, por exemplo, a obrigatoriedade do cinto de segurança nos Estados Unidos, esse efeito foi observado. Você teve uma redução muito grande nos acidentes com morte, porém, você teve um aumento muito grande nos acidentes em que não havia morte, né? Porque o cinto de segurança passou a salvar muita gente. Porém, uma vez que você estava de cinto, uma vez que você tem o airbag, você tem uma sensação de segurança que flexibiliza esse custo, né? Que é você assumir risco. Ah, Igor, então você fala que as pessoas são racionais e estão assumindo mais risco, mas racionalmente faz sentido, porque se você tem uma chance muito menor de morrer, faz sentido racional você assumir mais risco, né? Andar mais rápido para chegar num determinado lugar, eventualmente você furar um sinal, fazer uma ultrapassagem proibida, não estou falando que é o correto, tá? Mas faz sentido mentalmente, uma vez que a probabilidade de uma ocorrência negativa, ela é muito baixa, ela é muito mais baixa nesse momento do que era antecipadamente, tá? Então essa era a abordagem que eu gostaria, que foi a abordagem que levou a nota 1. Há abordagens diferentes, por exemplo, as pessoas elas vão consumir menos e aí por conta disso vai haver um desemprego e por conta disso eu atribuí ponto a essa questão, tá? Mas não era o raciocínio mais adequado, mais correto para essa análise. E na maioria das vezes quem mencionou esse tipo de, de ocorrência negativa, né, de possível efeito negativo, acabou mencionando de uma maneira não tão acertada dentro daqueles quesitos que eu mencionei de coesão. Então, não me lembro de uma pessoa que tenha colocado uma resposta diferente e que estivesse totalmente correta para levar o valor 1. E uma coisa que me deixou muito chateado foi que muita gente não respondeu a questão, não tentou acertar a questão, tá? E assim, na trajetória de vocês, muitos falaram que querem fazer concursos, etc. Abrir mão de uma questão, sendo que você não é penalizado pelo erro. Se você está fazendo uma prova cujo modelo de concurso penaliza o seu erro, é uma coisa. Talvez não, você não deveria responder. Agora, numa questão em que você não tem penalidade pelo seu erro, pelo contrário, qualquer coisa que você ganhasse, ela seria atribuída nota, né? Seria uma nota extra. Não vale a pena deixar uma questão em branco, tá? Escreva mesmo que esteja errado, porque do zero a gente não pode passar, né? Não vai ser menos um a nota. Então não deixem de responder esse tipo de questão, mesmo que esteja errado, porque qualquer 0,5, 0,4, 0,8, 1 vai te ajudar no final da matéria, tá? Pessoal, ficou entendido o raciocínio por trás dessa questão? Eu trouxe outros exemplos, né, até para poder ilustrar situações semelhantes. Alguém quer fazer algum comentário? E foi boa para vocês, né? Deu mais um ponto em sala em questão de prova. Nem precisava pelo nível de notas, né? Nem precisava. Eu coloquei, me empolguei aqui na hora de fazer a prova de vocês. A prova da A2 não vai ter, não, tá? Alguém quer fazer algum comentário em áudio? Nossa, a A2 vai ter o trabalho aí que eu tenho que pensar que eu vou passar para vocês, mas não vai ter questão extra, não. Tá bom já, né? Mais um ponto. E muita gente não... empolgada. Empolgado eu vou continuar. Espera. Tá bom, vou pensar. Pessoal,
sobre a vista de prova, tá? Eu acabei tendo um atraso para conseguir lançar as notas. Esse é o semestre que eu tô com muito mais aluno do que eu estava no semestre passado. No semestre passado eu comecei em meados do semestre e as turmas eram bem pequenas. E eu não tive tanto trabalho assim para poder fazer a correção das provas. No semestre passado eu acabei dando algumas questões mais objetivas. Eu estava muito empolgado esse semestre, dei mais questão discursiva, né? Eu vou chegar mais empolgado ainda na A2, vai ser só discursiva. Na A3 também. Mas as turmas estão muito maiores dessa vez, tá? Apesar da gente estar aqui com um quórum de 27 alunos, foram só na turma da manhã, foram mais de 45 provas corrigidas. Aí fica um ponto de atenção, a gente não está tendo estudo de quórum não, tá, pessoal? Avisa os colegas que a questão da presença vai fazer diferença no final. Bom, mas enfim, só nessa turma foram 45, tem a turma da noite, tem a turma de análise econômica do direito, que tem turmas também muito grandes, tá? Então acabei demorando a conseguir lançar a nota, algumas turmas eu vou finalizar a correção hoje. E aí, para a gente poder fazer a vista de prova, até pela experiência do semestre passado, vou colocar essas instruções e vou encaminhar para vocês pelo WebGIS as instruções para vista de prova, tá? Como eu falei, de modo geral, as notas foram muito favoráveis. Não acho que alguma prova mereça uma reavaliação de nota por qualquer motivo, a não ser que eu tenha atribuído uma nota errada, né? Errei na hora de avaliar a questão, às vezes me confundi e coloquei, tá? Mas, só na hora de fazer a solicitação da revisão das questões, vamos combinar esses passos. Para que a gente possa fazer essa avaliação e uma vista de prova, vocês podem solicitar a prova de vocês que foi encaminhada pelo WebGIS para o e-mail oficial da Uniflu, mas eu vou pedir uma cópia também para o e-mail que eu utilizo, que é o prof.igorfranco@gmail.com, tá? Eu vou devolver para vocês o arquivo, as notas de cada uma das questões, para atribuir nota a cada uma das questões, e os comentários pelos pontos que foram descontados. De posse dessas informações, quem quiser, isso não é obrigado, tá, pessoal? Só quem quiser. Mas de posse dessas informações, quem quiser fazer qualquer questionamento, eu peço que faça na mesma. Quer dizer, vocês me mandaram um e-mail, eu respondi com o anexo e a explicação. Quem quiser fazer a contestação de qualquer questão, responda naquele mesmo e-mail, né? Ou seja, para a gente criar uma cadeia de e-mails de maneira que fique mais organizado, fazendo os questionamentos e argumentando, né, em favor do que vocês acham que deveria ser considerado. E aí eu vou triplicar dentro dessa cadeia de e-mail, dizendo se eu concordo ou não. Se eu concordar, eu reviso a nota. Se eu não concordar, vai ficar essa nota mesmo, tá? Mas isso eu estou colocando esse processo para ficar algo registrado, para ficar algo também mais até parecido com o direito, né? Aqui a gente preza pela eficiência do processo, então são duas instâncias, né? Vai ter a instância do professor, e se eventualmente vocês não estiverem convencidos e quiserem pedir alguma intervenção da coordenação, mas vão ser só duas instâncias para a gente poder fazer essa vista de prova, tá? Novamente, acho que eu fui bem flexível na correção e fui muito bonzinho na atribuição das notas. Mas tem esse caminho para quem quiser solicitar a vista de prova, pode ficar absolutamente à vontade, tá bom? É um direito de vocês. Então é só me mandar. E vocês veem, na época eu fazia faculdade de Direito, para a gente fazer uma contestação, a gente ia na secretaria, às vezes a gente ia de madrugada na secretaria para ser atendido. Né? E você tinha um formulário gigantesco, cheio de campos, você preencher e fazer as contestações, aí esse formulário tramitava, você voltava, pegava, colocava de novo. Hoje está bem mais fácil, né, com a tecnologia. Então ninguém precisa ficar de madrugada em pé lá na secretaria para preencher contestação de questão. E vou mandar para vocês, tá? Essas instruções por e-mail, por WebGIS, para quem quiser fazer. Beleza, pessoal? Hoje nossa aula vai ficar por aqui, até porque a gente tem pouco tempo à frente. Eu queria gastar um tempinho maior fazendo a correção dessa prova e tentando fixar conceitos. A nossa matéria é uma matéria que não é uma matéria típica do direito, né? Assim, vocês têm análise econômica do direito um pouco mais à frente, direito econômico, direito que trata de contrato, sociedade,
Mas o importante da nossa matéria é que vocês saiam com os conceitos econômicos. Vocês veem que eu dou menos importância à questão histórica da matéria, mas que vocês saiam com os conceitos econômicos bem fixados. Acho que essa é a principal lição. Ok? Se não houver qualquer dúvida de vocês, eu vou deixar vocês à vontade para poder também sair da sala. Desejar uma boa semana, saúde para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu. Não, não vou atribuir presença não, Maria Luísa. Tanto na revisão quanto na vista de prova, eu não vou atribuir presença não. Tá? Pode ficar tranquilo. Valeu, valeu. Um abraço, pessoal. Vou finalizar a sala aqui.